Tá curioso pra saber o quão forte é esse cara aí, né? Tô ligado, tô sabendo. A rapaziada tem me cobrado bastante esse tipo de vídeo porque a escala vai aumentando, e acaba que o pessoal fica confuso. Então vamos lá, mais um vídeo do Homelander, agora focado em explicar seu poder bruto. Mas antes, eu quero agradecer ao nosso companheiro Quanhua. Ele ajudou bastante aqui no canal, acabei esquecendo, mau vacilo, mas pô, dá uma forcinha lá pra ele, rapaziada. Ele é bom, confia. Vai lá que você não vai se arrepender não, viu? Então vamos logo começar essa jossa aí, rapaz. Não se enganem, Homelander dispõe de uma grande força física. A começar pela fala do Lenda, que falava que ele levantava pontes só pra fazer publicidade. O peso pode variar muito, mas tá numa média de 1000 toneladas pra cima. E se era apenas uma exibição, então não era muito difícil pra ele. Então ele facilmente pode erguer uma faixa de 8.000 a 10.000 toneladas. Fácil! Outro feito de força em tela é ele pegar um jato de 8 toneladas e jogá-lo pra muito longe. Isso requer uma força de muitas dezenas de toneladas. Aqui não tem mistério. E acabou, os feitos em tela acabam aí, infelizmente. Agora restam as comparações, pois é. Vocês estão ligados que os rapazes usam um composto V que dão a eles a força de 5 supers. Mas Yossi, o quão forte é um super individualmente? A resposta vai te surpreender. Nas HQs, existe uma super chamada Silver Kincaid. Ela é uma paródia da Jean Grey. Em um diálogo com Billy Bruto, Susan Heiner afirmou que Silver Kincaid levantava ônibus escolares para fazer demonstrações na CNN. Um ônibus escolar padrão pode pesar em média 10 a 11 toneladas. Se ela erguia ônibus escolares somente para fazer demonstrações, então não devia ser tão difícil. Outro feito foi do Cavaleiro de Aço e do Soldier Boy. Os dois juntos levantaram um tanque de 36 toneladas a um palmo do chão. Ou seja, cada um estava levantando 18 toneladas. Isso dá a cada um dos rapazes uma força de levantamento superior a 50 toneladas. Aí entramos no feito da Kimiko que eu já tinha calculado, considerando os megapascais do aço. A facilidade que ela fez isso deu o valor mínimo de 2.000 toneladas. E é aí que a gente chega no Stormfront, o super mais poderoso da geração passada. Em uma luta, ele quase levou de Vasco o Leitinho e a Kimiko. Ou seja, ele vale por mais de 5 supers. Então ele pode facilmente superar este feito. E se a geração do Homelander são como bombas nucleares, se comparado com a geração do Stormfront, a geração antiga, que são como bananas de dinamite, isso significa que Homelander está a muitos quarteirões de força em relação ao Stormfront, facilmente dezenas de milhares de toneladas. É simples. Ou seja, o Homelander poderia replicar aquele feito do Senhor Incrível. Ele poderia talvez levantar até um pouco mais. Quem pensa que Homelander mal supera a velocidade do som, tá errado. Vamos usar o Stormfront pela segunda vez, ao qual os rapazes desviaram de seus raios a uma distância muito pequena, menos de 10 metros. No entanto, o companheiro cromático gamer, inclusive um salve aí meu bonito, ele contestou a ideia dizendo não, mas esses raios aí, eles são como os raios naturais? Tem que ver isso aí, cara. Mesmo que não seja um literal raio, a velocidade de uma descarga elétrica é muito mais rápido que os olhos humanos podem ver. Dependendo da intensidade, pode ser tranquilamente tão rápido quanto um raio. E se os rapazes conseguem desviar de raios, imagina o Homelander, meu amigo, que tá em outro patamar. Um feito bastante interessante também acontece na Herogasm. O Homelander está em Washington DC, e você tá vendo esse menos 4.33? Isso aí é uma contagem regressiva, 4 minutos e 33 segundos. Em seguida, quando o Homelander e o restante dos supers começam a voar, aqui aparece, atravessando a costa oeste americana, 1h46. Arredondando aqui, demoraram 3 minutos de Washington até Hollywood. Eles percorreram 2.000 km em apenas 3 minutos. Isso dá aproximadamente 8 vezes a velocidade do som. E acompanhado de outros supers, eles finalmente chegam na Costa Rica em aproximadamente 1 minuto e pouco. Eles percorreram uma distância de aproximadamente 4.600 km em somente 1 minuto e 40. Isso dá a Homelander uma velocidade de Mach 120. Ele é 120 vezes a velocidade do som. Isso é superior ao feito do seu xará no seriado, que salvou o Billy Bruto da explosão de uma C4. Eu não citei esse feito no vídeo dos Omnidroids porque eu não tinha certeza, eu tava um pouco inseguro, mas graças ao companheiro Quanhua eu pude entender melhor.
Homelander é bastante durável, mas não verdadeiramente invulnerável. Homelander aguenta tranquilamente um homem o atingindo a pelo menos 100 km por hora. Ao atingi-lo, o homem é completamente esmagado. Só que ele demonstrou uma blindagem comparável ou superior ao aço. Agora, falando dos supers da geração antiga, o Soldier Boy foi atropelado por um tanque de guerra de pelo menos 35 a 36 toneladas. E o cara ficou vivo. Se o Homelander é quase que uma bomba nuclear se comparado com esse cara, então imagina o que ele pode resistir. Certa vez também, Black Noir tentava pilotar o seu jato no ar, só que o idiota não sabe pilotar. Então ele bate o jato e explode ele. Mas ele tanca tranquilamente a explosão e o calor, não sendo afetado pelo fogo, explosão, destroços, nada. E o Homelander e o Black Noir não são tão diferentes em poder. O Noir é só um pouco mais forte. Então o Homelander aguenta esse tipo de explosão muito fácil, e explosões até mais fortes que isso. E agora temos aqui a polêmica citação da bomba nuclear. Sem sombra de dúvidas, esse foi o ponto mais contestado do meu vídeo. Foi o que mais a galera caiu em cima matando, falando: não, você tá errado, você tá louco, você interpretou tudo errado. E tá tudo bem, eu entendo. Isso aqui se limita a apenas uma citação, não tem feitos em tela, e abre muita margem para a interpretação. Quando aqui fala que ele viveu no subsolo com uma ogiva nuclear pronta para detonar caso olhasse torto para alguém, é porque eles conheciam o monstro que fizeram. Se o Homelander realmente não aguenta uma explosão nuclear e ele é tão fraco, por que cogitaram a explosão nuclear como primeira opção? Por quê? Por que foram direto na decisão mais cara e mais destrutiva possível? Por quê? Não poderia ser outra arma? Uma bomba menor, um míssil, qualquer coisa, cara. Tudo menos uma bomba nuclear. E foi a primeira opção, não foi a segunda nem a terceira, não. Foi a primeira. Ah, eu consegui prender um urso dentro de uma jaula. Mas qual que é a minha garantia caso ele fuja? Ah, caso ele fuja, eu jogo um míssil termonuclear. É 100% de garantia. E aqui embaixo deixa bem claro, eles não querem puxar o plug. Mas, ao mesmo tempo, eles não vão ter mais chances do que já tiveram. Aí aqui fala, ó, eles precisam de uma maneira para deter o Patriota caso fosse necessário. Não uma bomba. Merdas assim não são práticas. Algo que pudesse usar nele, não importa onde ele estivesse. Algo que pudessem enviar alguém. Black Noir. Se uma explosão nuclear realmente mataria o Homelander, por que diabos essa foi a primeira opção num recém-nascido? Por quê? Se ele morre para uma bomba nuclear, então ele morre para outros tipos de armas, outros tipos de bombas, munição pesada. Mano, tem muitas opções. Por que a decisão mais cara e mais perigosa foi a primeira a ser cogitada? Se a bomba nuclear realmente consegue matá-lo, então a fala do Leitinho não faz sentido. Uma ogiva nuclear pronta para deter uma criança? Isso é desproporcional. Que plano cachorro! Veredito, uma bomba nuclear não mata o Homelander dos quadrinhos. Agora vamos focar nos seus poderes, vamos lá. Vamos começar pela sua subestimada visão de calor. Eu recebo muitos comentários do tipo: nossa, o Gamma Jack ganha facilmente do Homelander porque suas explosões vaporizam pessoas. Homelander dos quadrinhos também pode fazer isso. Durante o acordo de paz com Greg Mallory e Billy Bruto, Homelander vaporizou um pelotão inteiro com sua visão de calor, os reduzindo a poças de sangue. Isso considerando roupa, ossos, carne, equipamento, tudo. E a visão de calor do Homelander recém-nascido já podia incinerar uma pessoa inteira. Vocês devem conhecer a Condessa Escarlate. Então, nas HQs, ela pode derreter um tanque de guerra de 35 toneladas. E o Homelander é muito superior a ela em todos os sentidos. Eu acho que eu não preciso nem repetir a fala do Lenda, né? Então, é seguro dizer que sua visão de calor alcança uma temperatura próxima ou superior a isso. Eu também posso citar o seu grito sônico, entre aspas, onde foi alto bastante para estourar os tímpanos de todo mundo ali dentro. Para isso ser possível, precisa de um som de aproximadamente 150 a 160 decibéis. O mais curioso é que tanto a Rainha Maeve quanto o Homelander não foram afetados por isso. Olha que curioso, né? E acho que vale a pena citar que o Homelander tem um fator de cura até que bem legal. Ele ficou com um corte bem superficial por causa da lâmina da Rainha Maeve, só que nas páginas seguintes o cara já estava totalmente curado. Não dá pra saber até onde isso vai, mas é interessante saber isso. Mano, sem zoeira, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar a respeito do Homelander. Até agora eu não consigo me lembrar de mais nada pra falar dele. Eu acho que eu consegui reunir bastante informações aqui. Então, se for assim, então vou ficando por aqui, viu?
deixa seu like, compartilha com os amigos. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, viu? Se cuida, falou, tchau.